Olá, querido aluno. Nesta semana, nós temos um exemplo mostrando como montar um modelo de entidade de relacionamento através do levantamento de requisitos de um texto. Então, aqui eu vou mostrar para você um exemplo. Nós temos um texto da qual nós vamos extrair as entidades, os relacionamentos, os atributos e vamos representar através do modelo entidade-relacionamento. Então vamos ao texto. No sistema de uma biblioteca, os usuários podem reservar e retirar livros. Cada usuário pode retirar vários livros, mas somente reservar um livro. Os autores dos livros devem ter sua nacionalidade informada e sabe-se que os autores podem escrever vários livros. O primeiro passo é identificar as entidades para que a gente possa montar esse modelo entidade-relacionamento. Então, vamos iniciar nossa leitura frase a frase. No sistema de uma biblioteca, os usuários podem reservar e retirar livros. Nessa primeira frase, a gente encontra aqui duas entidades, ou seja, a entidade usuários e a entidade livros. Então, vamos representá-las. Aqui nós temos o retângulo representando a entidade usuários e a entidade livros. Ainda nessa primeira frase, a gente lê: no sistema de uma biblioteca, os usuários podem reservar e retirar livros. Então, a gente vê que reservar, o que é? Um verbo que está associando a entidade usuários à entidade livros. Trata-se de um relacionamento. Então, vamos representar esse relacionamento. Ou seja, o usuário pode reservar livro e o livro pode ser reservado pelo usuário. Nós podemos observar que é um relacionamento correto. Dando continuidade, nós temos o verbo retirar. Retirar é outra associação entre a entidade usuários e livros. Ou seja, o usuário pode retirar livro e o livro pode ser retirado pelo usuário. Dando continuidade à leitura, cada usuário pode retirar vários livros. Então, cada usuário, vamos já representar essa cardinalidade. Cada usuário pode retirar vários livros, mas cada usuário pode reservar somente um livro. Então, nós vamos ver se essa cardinalidade está correta, fazendo a leitura nos dois sentidos. Ou seja, um usuário pode reservar um livro e um livro só pode ser reservado por um usuário. No texto, a gente vê que o usuário pode reservar um livro. Mas, se a gente for pensar no caso de uma biblioteca, um livro pode ser reservado somente por um usuário, correto? Agora, um usuário pode retirar vários livros e um livro pode ser retirado somente por um usuário. É uma situação comum, uma situação real, certo? E dando continuidade à nossa leitura, a gente vê: os autores dos livros devem ter sua nacionalidade informada e sabe-se que os autores podem escrever vários livros. Autores, trata-se de uma entidade. Então, vamos representar a entidade autores através do retângulo. Os autores devem ter sua nacionalidade informada e sabe-se que os autores podem escrever vários livros. Escrever é uma associação de autores com livros, então trata-se de um relacionamento.
E sabe-se que os autores podem escrever vários livros, ou seja, um autor pode escrever mais de um livro, e um livro pode ser escrito por mais de um autor. Também é uma situação bem comum. Agora, nós podemos observar que temos a palavra nacionalidade. A nacionalidade refere-se o quê? A autores, certo? Então, trata-se o quê? De um atributo da entidade autor. Então, vamos colocar aqui, ó, o atributo. E aí você me pergunta, mas e os atributos? No texto não consta, então você deve colocar atributos a entidades. E aqui a gente coloca, ó, para autores, o atributo código, o atributo nome e o atributo nacionalidade, como estava no texto. E lembrando-se que toda entidade precisa ter um atributo-chave. No caso de autores, a gente tem como atributo-chave o código. Mas precisamos determinar atributos para a entidade usuários. Para a entidade usuários, eu posso colocar o código, o nome e o endereço do usuário. E o atributo-chave, nesse caso, é o código que está sublinhado. E, faltando a entidade livros, também a gente coloca atributos, que no caso nós temos o código, o título e a referência, sendo a entidade o atributo código, o atributo identificador. Então, aqui nós temos a representação de um MER, onde nós temos como entidade usuários, livros e autores. Como atributos dos usuários, o código, o nome e endereço, como atributo de livros, o código, o título e a referência, e como atributo de autores, o código, o nome e a nacionalidade. Para a associação entre essas entidades, nós temos o relacionamento reservado entre usuários e livros, onde nós temos a seguinte regra, a seguinte cardinalidade: um usuário pode reservar somente um livro e um livro pode ser reservado por somente um usuário. E temos o relacionamento retirar, onde a cardinalidade é 1 para n, ou seja, um usuário pode retirar mais de um livro e um livro pode ser retirado somente por um usuário. E entre as entidades livros e autores, nós temos o relacionamento escrever. E nesse relacionamento nós temos a cardinalidade n para n, onde se diz que um livro pode ser escrito por mais de um autor e um autor pode escrever mais de um livro. Querido aluno, espero que este exemplo, esse exercício que a gente fez aqui agora, você tenha esclarecido suas dúvidas de como representar um MER e também agora ficar mais fácil para você, através de um texto, poder fazer a representação de um MER, através do levantamento dos requisitos, está representando as entidades, os atributos e os relacionamentos. Então, aqui está mostrado o exemplo. Correto? Muito obrigada.